Bom dia, professor Gustavo. É um prazer recebê-lo aqui no programa. Eu passo a palavra para o senhor fazer a sua saudação para o nosso público ouvinte. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer o convite, né, de estar tendo essa oportunidade de vir na rádio, socializar um pouquinho do evento que a gente vai estar. Nós começamos a realizar ontem, vamos realizar hoje e terminar sexta-feira. E também mandar um abraço para todos os congressistas, toda a comunidade acadêmica da Unifap. Pois é, professor, eu queria perguntar, já que o Sérgio fez uma apresentação e falou a respeito da ideia de um centro de desenvolvimento em pesquisas de políticas públicas de esporte e lazer, né? A gente muitas vezes tem a ideia de que o curso de educação física, um curso ligado ao esporte ou à educação, pura e simplesmente, também tem uma dimensão importante que é a do lazer, que é até mais ampla do que a do esporte do ponto de vista prático, né? Todo mundo realiza algum tipo de lazer na sua vida, ninguém vive sem lazer. E o que eu queria perguntar ao senhor são duas coisas para a gente começar a conversa. A primeira coisa é, qual é o estado atual no Amapá e na cidade de Macapá também, das políticas públicas para o esporte e para o lazer, na avaliação do senhor? Quer dizer, como que a sua pesquisa contribui para uma reformatação, para um aprimoramento, ou até mesmo para propor políticas nesse sentido? Quer dizer, nós estamos aqui produzindo conhecimento original, né? E, em segundo lugar, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como é que está caminhando hoje esse Centro de Desenvolvimento de Pesquisas. O que ele está entendendo e o que ele está fazendo para fora e para dentro da universidade, professor? Primeiro ressaltar, né, que a criação da rede SEDES, ela foi assim, fundamental, que é uma rede criada pelo Ministério do Esporte, fundamental no sentido do desenvolvimento das políticas no campo das ciências humanas e sociais na educação física. A rede SEDES ela foi criada em resposta à rede SENEX, que existia antes, que era voltada para o financiamento de pesquisas no esporte de alto rendimento. Com uma reivindicação da área, né, da comunidade acadêmica mais ligada às ciências humanas e sociais, à educação física, houve a solicitação também junto ao Ministério do Esporte para a criação da rede SEDES, e que ela tem sido fundamental no sentido de alavancar a produção nessa área da educação física. No Amapá, primeira vez que a rede está sendo instalada, e a perspectiva é que a gente consiga dar um vigor nesse campo de produção do conhecimento, né? A princípio, como eram poucas as pesquisas nessa área aqui no Amapá, a pesquisa que vai iniciar sendo coordenada, ela vai se tratar mais no campo ainda do diagnóstico. Ou seja, vamos conhecer que espaços públicos de lazer nós temos na cidade, como é que eles são, o que é que existe de vivência de lazer nesses locais, qual é o perfil dos frequentadores, que limites e barreiras para frequentar os espaços de lazer na cidade de Macapá as pessoas têm, o que é que as pessoas querem fazer no seu lazer, porque às vezes a gente parte da política pública, né, ela é alguém que pensa para o outro, aí você implementa uma política pública, mas será que é isso que a gente quer? Às vezes, né? Será que essa política pública, ela de certo modo dialoga com o interesse da população no que tange a relação do lazer, né? E aí vem justamente pensar um pouco isso também a partir do sujeito, né? Porque às vezes quando a gente olha as políticas públicas de modo geral no campo do esporte e lazer, sobretudo elas são voltadas para o alto rendimento, ou seja, voltadas para formar atleta. Não que não seja bom, é importante, mas se a gente faz uma pesquisa, já vários estudos mostram isso, que apenas 3% da população quer fazer esporte para ser atleta. A maioria quer bem-estar, qualidade de vida e saúde. E a maioria das políticas públicas no esporte são para formar atleta. Então tem um descompasso entre o que é implementado e o que a população quer. Então é nesse sentido que a gente vai estar orientando inicialmente a pesquisa, conhecer o que a população quer, para até mesmo poder aí desenvolver novos estudos, propor melhorias para a cidade, né? Nesse sentido. Professor, eu estou aqui, eu acho que juntando, eu sou Matusalém aqui, juntando toda a idade com o pessoal, né? Não, o Sérgio está dizendo que é ele, não, acho que sou eu. E eu sou de uma época que esporte em escola pública era uma coisa muito saudável, no sentido da não cobrança, tinha os professores, mas era uma atividade que estava em conjunto, relacionada com o nosso ensino, fazia parte. Hoje me parece, posso estar enganado, estou usando aqui, no sentido de o senhor não poder fazer eu entender, por que está acontecendo esse distensionamento? Que a educação física, toda vez que vem coisa de questão de grade curricular, de novo ensino, aí vem a questão da educação física. Porque durante esse passado desses anos, a educação física foi saindo desse lugar, porque eu fazia educação física mais como um lazer, uma atividade de integração na escola, do que eu queria ser um atleta de alto rendimento ou coisa desse tipo. Nunca pensei nisso, nunca tive essa ideia. O senhor poderia me explicar, o senhor que é um especialista na área?
Isso assim, teve uma base talvez na história, né? Assim, da própria relação da educação física. Historicamente ela foi pensada para isso, né? Para formar atletas no sentido da propaganda. Você ter atletas, ter medalhistas, mostrava que você tinha um Estado e uma nação forte. Hitler tentou isso lá, e aqui a gente vê que a gente também entrou nessa gaiatice aqui na questão das Olimpíadas aqui. Sim, e desde que quando o Brasil ele adentra mesmo no campo, né, dos mega eventos, né, da Copa do Mundo, das Olimpíadas, houve uma guinada nessa relação das políticas públicas. Pouco anterior, né, dessa implementação, por volta de 2006 e 2007, o Brasil ele aprovou, né, uma orientação geral para as políticas públicas de esporte e lazer, mais de cunho social. Aí quando o Brasil ele adentra no campo dos mega eventos, há uma guinada para isso. Não vamos mais assumir isso, vamos assumir um outro patamar, que é formar atletas, e no sentido vai disso, né? Talvez de uma propaganda, de mostrar um povo saudável, um povo forte, uma preocupação assim, né? Mas com poucos ganhar medalha, mas não interessa muito se muitos estão fazendo esporte, né? Acho que é um pouco isso que a gente quer fazer no Congresso, é pensar isso. O que mais interessa para a gente, não que formar atleta não seja bom, né? Que seja importante, sim. É fundamental. Mas o que interessa para a gente nesse Congresso, e mesmo até a partir da Rede Sedes, é fazer com que mais brasileiros tenham acesso às quadras, tenham acesso aos tatames, acesso às piscinas e conhecer os esportes. E a partir daí, se tiver grandes atletas, ótimos. Mas a preocupação é ampliar o repertório cultural do povo brasileiro. Porque o povo brasileiro, ele tem a prática esportiva não é hábito cultural do brasileiro. Se a gente vai no curso de educação física, que tem uma ligação com o esporte, no máximo 50% a 55% dos alunos praticam esporte, na educação física. Então, o que a gente quer pensar nesse projeto é isso, trazer o esporte para ampliar o repertório cultural, né? Para as pessoas terem mais qualidade de vida, enfim, nessa direção que a gente tem pensado. É muito interessante o senhor estar falando isso, porque Macapá é uma cidade que, num primeiro olhar, pode ser considerada, Macapá, e não sei se Santana a gente poderia tratar da mesma forma, essa é uma discussão interessante, inclusive, me parece ser uma cidade com uma boa quantidade de aparelhos esportivos, quer dizer, de quadras, espaços para caminhada. Eu não quero dizer que eles estão em boa qualidade, não é isso. Eu me refiro a uma quantidade. Me parece que cada subzona da cidade, ou cada bairro, tem pelo menos uma praça com uma boa quadra. Em um determinado período da história do Amapá, nós tínhamos piscinas públicas, nós tínhamos dispositivos bastante colocados pela sociedade, né? Então, não sei se o senhor concorda. Como é que o senhor avalia hoje a nossa sociedade no que diz respeito localmente, quer dizer, a despeito da discussão nacional ou além da discussão nacional? Essa questão que você levantou dos espaços, isso é bem visível, né? As cidades, de modo geral, houve uma ampliação bastante significativa em termos de espaço, né? Tem quadras, tem praças, o número por exemplo, de teatros e cinemas nas cidades aumentou também, né? Por exemplo, o Brasil, ele é um país que ele tem mais pista de atletismo homologada que os Estados Unidos. Pista oficial registrada, tem mais do que os Estados Unidos. Aí vem esse pouco que você levantou. Existem os espaços, mas o que é que a gente faz nos espaços? Que tipo de implementação de políticas de utilização do espaço tem? Porque, por exemplo, não adianta você ter uma academia ao ar livre se você não tem uma orientação para que as pessoas façam. Até porque quando a gente vai para a parte do exercício, uma das coisas é você mudar o programa da pessoa, mudar a carga, mudar a frequência, a série. A pessoa faz sem orientação, que tipo de ganho ela tem, por exemplo. Então isso é uma outra relação que a gente também tem tentado discutir, mas foi perfeito isso. Há os espaços, de fato eles existem, mas a utilização deles, né, as políticas de implementação para utilizar, de animação, né, enfim, eles acabam não sendo acompanhados, né, o que é um limite, né, um ponto que deixa assim, a desejar. Nesse sentido, isso é geral, assim, não é só uma questão na cidade. Se a gente for em outros centros, a gente também acaba lidando também com esse mesmo fenômeno, que embora tenha os espaços, às vezes a utilização deles não acompanha assim, a criação, né, do próprio espaço. Pois é, professor, nós estamos aqui às 9h22 da manhã, só para a gente recordar, como sempre informando também a temperatura, e hoje até com chuva e umidade, são 32 graus na cidade de Macapá, a possibilidade de chuva é bem baixinha, são 23% apenas, e eu queria passar ao professor Gustavo a palavra para agradecer a sua presença. Acho que a gente tem um debate muito rico na área da educação física,
como a gente vem discutindo, né, aqui no programa, pensando social, pensando como que essas atividades impactam na qualidade de vida da população, como viver uma vida boa passa por viver uma vida de atividade física. Eu queria passar a palavra para o senhor ficar à vontade, colocar seus informes, falar um pouco mais do evento, convidar o público, explicar onde fica, se vai ter um custo de entrada, se é gratuito, quem são os palestrantes. Enfim, a palavra está com o senhor. Então, por fim, agradecer também o convite, agradecer o espaço. Hoje o evento está, no momento agora estão tendo oficinas, de atividades mais específicas no campo da educação cívica, e de tarde, às 17 horas, nós vamos ter uma mesa de discussão que vai tratar sobre políticas de esporte e culturais no campo do lazer. A palestra ela vai ser no auditório do bloco de sala de aulas da engenharia, logo após aí ao bloco de letras. O evento ele é gratuito, então assim, convidamos aqueles interessados para participar, até mesmo porque se trata de um campo multidisciplinar. Então fica o convite para a gente, quem tiver interesse de ir lá assistir, comentar, perguntar. Hoje vamos ter a palestra de uma professora do Maranhão, que é a professora Silvana Martins, que ela é professora da Universidade Federal do Maranhão. Ela vai socializar um pouco da experiência dela. Perfeito. Muito obrigado, professor. Eu passo a palavra para o Sérgio, para a gente dar continuidade ao nosso programa. Vamos lá. São 9h20.